Crescendo em Graça, com Alejandro Bulhon. Sejam todos bem-vindos à segunda noite do programa Crescendo em Graça, Santa Convocação. Deixe-me dizer uma coisa para você. Às vezes, a palavra desacelerar ela pode parecer um tanto negativa, mas neste momento ela terá uma conotação positiva, pois é Deus dizendo para você: desacelere um pouco. Eu quero que você fique quieto e me ouça. Você não está vendo que está indo rápido demais? Saiba que eu estou aqui para cuidar de você. É maravilhoso saber que, principalmente nas horas mais escuras da vida, nas circunstâncias mais sombrias do nosso viver, podemos ouvir Deus nos dizer: ficai aqui e vigiai comigo. De vez em quando o nosso corpo precisa descansar, porque na corrida desenfreada pelo cotidiano, podemos nos desgastar e isso pode nos tirar do foco do que é essencial. Então descanse um pouco e deixe Deus curar você. Curar sua espiritualidade, curar os seus relacionamentos, restaurar e resgatar a sua fé, a sua esperança. Diminua a velocidade dos seus pensamentos circunstanciais e permita que Deus lhe apresente pensamentos espirituais. Diminua a velocidade dos seus pensamentos e deixe Deus falar com você. Essa noite, a voz do Senhor será ouvida mais uma vez. Que Deus prepare a sua mente e prepare o seu coração. Vamos fechar os olhos e vamos buscar a presença de Deus. Pai querido, silenciamos a nossa alma para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor nos toque, que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos preencha, que o Senhor fale profunda e poderosamente com cada um de nós esta noite. Que o Senhor alcance a todos nós que estamos espalhados em várias regiões deste país. Que o Teu Espírito atue em nosso meio, em nome de Jesus. Ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for.
nesta noite que de hoje em diante a nossa vida será uma vida de louvor e adoração ao nome de Deus. Obrigado aos nossos ministros de louvor pela inspiração através da música. Pastor Herbert Boger Jr. nasceu em Itajaí, Rio Grande do Sul, no dia 26 de janeiro de 1976. Formado em teologia no UNASP em 2000 e mestre em liderança pela Andrews University em 2011, ele é casado com Elizabeth, com quem tem 2 filhos, Herbert William e Elise Anne Boger. Foi pastor distrital em Bento Gonçalves e Niterói, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Foi departamental do Ministério Jovem, Música e Comunicação na Associação Sul-Rio Grandense. Também departamental do Ministério Pessoal
Escola Sabatina, Ministério da Criança, ADRA, Ministério da Família e ministerial na mesma associação. Atuou como secretário e diretor de comunicação da Associação Sul-Paranaense, onde também foi presidente por 3 anos. Foi ministerial associado da Divisão Sul-Americana por 2 anos, onde atua atualmente e é líder de mordomia cristã. Pastor Boger, seja bem-vindo. Boa noite. Que alegria poder voltar a essa terra boa e ter a certeza de que Deus está abençoando a vida e a família de cada um de nós. E também ter a alegria de poder ter aí amigos que nos visitam de várias partes, desde aqui da nossa querida União Nordeste Brasileira, União Leste Brasileira, ao ZEB, amigos que estão nos assistindo aí, Argentina, temos aqui amigos presentes, Paraguai, Bolívia, enfim, toda a divisão sul-americana está conectada direto de Recife. Que bom estarmos aqui nessa noite para juntos ouvirmos a voz do nosso Deus. Vocês têm escutado o pastor Alejandro Bulhon, e tivemos agora no último final de semana com ele pelo Chile, e foi uma grande bênção. Mordomia cristã é exatamente o que ele tem apresentado. E tem um texto na Bíblia, em 3 João verso 4, que nos mostra essa definição de mordomia cristã. 3 João verso 4, vai estar aí na tela, mas você pode abrir a sua Bíblia, você pode marcar o texto aí na sua Bíblia, no seu coração, e esse texto você não pode esquecer. A minha fala aqui é pequena, mas se você guardar só esse texto, eu já estou muito feliz essa noite. 3 João verso 4, o que diz o texto? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O halaquear, é isso que estão aprendendo com o pastor Alejandro, pastor Bulhon. Aí está, a maior alegria de Deus é ouvir que seus filhos andam na verdade. A maior alegria de Deus nessa noite é ver você aqui, você que nos assiste, andando na verdade. Sim, a igreja faz festa quando tem batismo, na terra e no céu, mas a festa continua, a alegria continua, todos os dias, quando esses filhos andam na verdade, andam com Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olhe para a pessoa do seu lado agora e fale assim para ela: você é a maior alegria de Deus. Você que nos assiste pela internet, você é a maior alegria de Deus. Não esqueça disso. Andando na verdade, vivendo com Jesus, todos os dias, nós somos e vivemos a maior alegria de Deus. Quando eu nasci, o meu pai tinha 63 anos de idade. Aí estou eu, com 1 ano de idade, na garupa, na canguta do meu pai. 1 ano e ele aí tinha 64. É isso mesmo. Meu pai dizia assim: filho, se você andar do meu lado, 1 ano, vai aprender o que eu aprendi em 50 anos. E meu pai era um missionário, um homem de Deus, um homem que amava essa igreja e amou até o último dia da sua vida. Mas ele fazia uma coisa: me levava junto com ele. De manhã eu acordava e meu pai estava sempre lendo a Bíblia, a lição ou o Espírito de Profecia, sempre. Ele dizia: filho, olha que texto bonito, olha que linda essa mensagem, vamos orar junto.
Meu pai não dizia: filho, lê a Bíblia, estuda a lição. Ele falava isso pelo exemplo. E ele fazia uma coisa: visitava o povo da igreja e dava estudos bíblicos. A vida dele era visitar irmãos e dar estudos bíblicos. Assim eu cresci. E fazia séries de conferência, evangelismo. Eu fui criado desse jeito. Plantava igrejas, abria novas regiões. E é interessante que eu lembro, eu tinha 8, 9 anos, 10. Eu lembro da dona Augusta, uma viúva, que ele ia junto comigo lá, eu ia com ele. Ele levava comida, levava lenha para o fogão, a lenha dela. Toda semana, água, mantimento. Alex, um outro homem, eu não sei porque eu tenho esses nomes gravados, mas as pessoas que meu pai visitava e estava na casa, eu não esquecia. Não esqueci até hoje. Ajudava as pessoas, estava perto delas, e eu sempre junto com ele. Por isso que ele dizia: filha, se você ficar do meu lado 1 ano, vai aprender o que eu aprendi em 50 anos. Agora, queridos, Jesus, ele foi o primeiro a visitar essa terra. Se alguém é modelo de visitação, é Jesus. Deixou o seu paraíso para vir visitar esta terra. E lá no Jardim do Éden, no final de cada dia, o que ele fazia? Visitava para ver como é que estavam os seus filhos. Vejam, depois nós temos aí Paulo e Barnabé. Olha que interessante esse texto de Atos 15:36. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar todos os nossos amigos, em que cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus, vamos ver como eles estão. Como eles estão. Como eles estão. Aí está o princípio da visitação. Como eles estão. Agora, quando o irmão White fala isso aqui, eu fico impressionado. Quantas palavras valem mais do que um discurso? 5 palavras, em particular, valem mais que um discurso. Aquelas palavras que alguém disse na sua casa, aquelas palavras que um pastor levou até lá e disse naquele dia que visitou você, que orou, são palavras inesquecíveis, inesquecíveis. E isso realmente marca demais a nossa vida. Agora um outro texto da irmã White que diz assim: coisa alguma dará maior resistência espiritual e mais acréscimo de fervor e profundidade de sentir do que visitar e... Quando ela fala isso, coisa alguma dará mais resistência, mais força espiritual e fervor do que visitar e servir, é uma referência poderosa para a nossa vida. Nada vai fazer com que a gente tenha mais força do que visitar e servir as pessoas. Quando a minha esposa estava grávida, o pastor Bonfim, ele foi até a nossa casa e fez uma visita. E perguntou assim: vocês já pensaram no dia de apresentar o filho de vocês, de levar uma oferta de gratidão? Eu, como pastor, recebi um outro pastor me visitando. Nós não tínhamos pensado ainda. Minha esposa estava com 6 meses. Nós naquele dia separamos um envelope de dízimo e colocamos ali uma oferta. Separamos o envelope e colocamos a oferta lá. Foi muito interessante a visita que ele fez. Leu alguns textos, a Bíblia, inesquecível a visita que esse pastor fez lá em casa. Nós saímos de férias, e naquelas férias minha esposa teve uma anemia muito forte, e quando voltamos, com o 7º mês, em umas 2 semanas mais, rompeu a bolsa, antes da hora, nós ficamos desesperados, procuramos a médica, ela deu um tratamento, uma medicação, um repouso absoluto, porém, o organismo entendeu como rompeu a bolsa, tinha que sair o bebê, tinha que nascer. Só que a médica disse: não,
vamos segurar porque o pulmão não está bem pronto ainda. Acontece que o organismo viu a bolsa que rompeu e disse, tem que sair. Começou o parto, só que não começou. O que o organismo fez? Começou a gerar uma infecção para eliminar aquele corpo estranho que era o nosso filho lá dentro, porque ficou. E aí começou a infecção a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, não tinha o que parasse. Medicação, hemograma, ecografia, um dia sim, um dia não, e eu comecei a orar, Senhor, Senhor, e aí eu levei para 3 médicos os exames, e 3 médicos disseram que ele não ia sobreviver, que ele ia morrer, e um disse que os 2 iam morrer, não tinha, era um quadro de doença, como se fosse uma leucemia, porque pegou um sangue com anemia, infecção, não tinha o que fazer. E sabe o que eu como pastor cheguei a fazer? Senhor, nós já separamos lá uma oferta para apresentar. Eu cheguei a pensar, olha como é que a gente pensa. Não, Senhor, perdoa porque eu não vou fazer esse tipo de negócio com o Senhor não negocia com a gente desse tipo de... Olha como é que a gente no desespero faz. Eu vou orar e pedir para a minha igreja orar. E a igreja orou. E o Espírito Santo atuou e a infecção parou de crescer. Depois de um dia inteiro de oração de hora em hora. Não foi medicação, não foi o que foi feito no hospital, mas foi o poder da oração que fez a diferença. E o neném nasceu. Sabe o que eu fiz? Multipliquei por 5 a minha oferta. E é pouco. Multipliquei mais ainda. Falei, Senhor, se eu botar tudo, não tem gratidão no meu coração maior do que essa, de ter o filho no colo. E o mesmo pastor que visitou, foi lá em casa, um dia, e depois na minha igreja, onde eu era pastor, ele dedicou o nosso filho, e aí está o diácono há 13 anos atrás, essa foto, e alguém enviou, e está aí o registro de um momento especial de gratidão. Mas o que fez toda a diferença? A visitação. Esse pastor foi até a nossa casa, chegou ao coração, e depois dedicou um milagre ao Senhor, uma alegria, ter um filho que é uma bênção de Deus. Quando você visita estudos, eu escutei no passado o Dr. Gerson Santos, que veio da Associação Geral, e deu um seminário sobre visitação. Ele falou, tem que ter 3 coisas da visitação, 3 coisas, tem que ter um aspecto pessoal, um aspecto emocional e o espiritual, que é a chave. 3 aspectos, 3 abordagens numa visitação. Quando eu trabalhava na igreja como pastor, lá no sul do Brasil, o pastor Arnaldo Henriques, que falava, era o líder da divisão de mordomia, e ele falava muito da visitação, desse poder que nós lemos agora na Bíblia, no Espírito de Profecia. E ele ensinou 3 perguntas, que eu nunca mais esqueci. E quando eu leio esse seminário agora, que falam, tem que ter questão pessoal, emocional, espiritual, eu fui olhar as perguntas do pastor Arnaldo Henriques, que vai fazer uma semana como essa que o pastor Bruno está fazendo aqui, lá em Brasília, agora no mês seguinte. Veja só que interessante as 3 perguntas que ele faz. E quando você for visitar, a gente não visita para falar de dízimo, de oferta, se faz culto, não faz culto. Quem convence as pessoas não somos nós, é o Espírito Santo. E as 3 perguntas do pastor Arnaldo Henriques, eu nunca mais esqueci. Olha o que ele diz, na primeira, você vai ler a Bíblia, algum texto, e pergunta para a pessoa assim, o que tem te mantido fiel a Jesus ao longo da tua caminhada com Ele? Há quanto tempo você é fiel a Jesus? Quanto tempo? E aí você vai lembrar dessa fidelidade, desde o batismo. A pessoa vai contar isso. A segunda pergunta, existe algum momento especial que você viu a mão de Deus agir na sua vida e família? E é nessa hora que a pessoa se emociona. A história que eu contei agora da minha família, do nosso filho, Deus botou a mão, foi um milagre. E a gente vai lembrar da atuação de Deus, no milagre de Deus. E a terceira pergunta fala de culto familiar, fala de envolvimento na missão, fala de cuidar do corpo com a saúde, fala se é fiel ou não nos dízimos e ofertas, se é totalmente na mão de Deus ou não é essa pessoa. E qual é a pergunta?
Em que área da sua vida você sente que o Espírito Santo tem que atuar agora na sua vida? E quem que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo? Quem vai convencer a pessoa dos seus erros? Não é o que visita, mas é o Espírito Santo de Deus. E é nessa hora que a pessoa se entrega e fala: o Espírito Santo tem que mudar a minha vida. Ele tem que fazer o que eu não consigo fazer, o que para mim é impossível. E vejam, nessa pergunta você vai abordar. A pessoa pode falar ou não, mas aí você vai orar e pedir que Ele atue e que Ele fale ao coração desta pessoa. Queridos, eu creio muito, muito na visitação. Creio que é um poder, como a irmã White falou. E ela fala o seguinte: 3 coisas temos que fazer na igreja: pregar a palavra, a Bíblia, visitar as pessoas e tomar providências para que cada membro tenha algo que fazer, que todos estejam envolvidos, porque aquele que não está remando o barco, ele vai balançar o barco. Todo irmão da igreja tem que ter algo que fazer, algo que leve para a salvação, para o caminhar com Deus. Queridos, que nessa noite, ao nós ouvirmos mais uma vez a palavra do Senhor, e ao sairmos daqui como líderes, que possamos pensar: eu vou cuidar de uma família esse ano, 2 famílias, eu vou acompanhar, eu vou ajudar, eu vou visitar, eu vou estar perto dela, para que ela seja forte e espiritual, e faça isso com outra família também, porque aí teremos uma igreja forte em Cristo Jesus. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe a sermos líderes e focarmos cada vez mais em pessoas e ajudá-las na sua caminhada cristã. Querido Pai, obrigado por esses líderes que estão aqui, alguns de outros países, líderes que estão prontos e dispostos a te servir. Pedimos que o Teu Espírito nos capacite, nos use, porque é Ele que faz toda a diferença na vida de Teus filhos aqui nessa terra. Usa-nos, Pai, usa cada um de nós, os que estão aqui presentes, os que nos assistem por internet e aqueles que estão também longe desta região. Abençoa o pastor Alejandro Bulhon, abençoe esse programa a cada um de nós, por Cristo Jesus. Amém.